Então nós já saudamos a igreja, já louvamos ao Senhor. Nós estamos aqui nesta reunião de estudo bíblico. Estamos estudando já, essa é a segunda semana, apenas a segunda aula. A primeira aula já está no canal, não é? Esse livro do J. Packer, O Conhecimento de Deus, para uma maior compreensão de Deus e um relacionamento mais próximo com Ele. Essa aqui é a segunda aula, o tema dela está aí, ó. O povo que conhece o seu Deus. O livro é O Conhecimento de Deus. E essas aulas iniciais que nós principiamos a semana passada, são 3 ou 4 aqui, que vão nos contextualizar dentro deste tema a respeito do contexto de Deus, para que depois a gente mergulhe dentro da pessoa, do ser de Deus, na sua ontologia, para conhecer os seus atributos. Então, os irmãos tenham calma, estas são aulas assim, mais leves, mais introdutórias, para nos situar dentro desse tema. E hoje nós vamos pensar um pouquinho nisso. Semana passada, lembra? Nós pensamos aqui qual a relevância do estudo de Deus. Esse foi um objetivo. E hoje, olha qual é o objetivo da aula. Considerar se somos pessoas que conhecem a Deus. Irmãos, parece até estranho falar isso para pessoas que estão dentro de igreja, não é? Pessoas que frequentam já, às vezes nasceram dentro de igreja, estão há muitos anos, vêm de uma tradição cristã, mas eu digo para vocês, existe uma grande diferença entre conhecer algo sobre Deus e conhecer Deus. Isso é muito diferente. E nós vamos, no final dessa aula, entender um pouco isso. O objetivo é esse, você fazer uma autoanálise para ver se de fato você é uma pessoa que conhece a Deus. Vamos orar então? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela Tua graça, que é melhor que a vida, Senhor. Obrigado por ter despertado mais um dia e trazido a Tua igreja aqui, para se aproximar do conhecimento do Senhor, para que o Teu Espírito possa agir em nossos corações, aplicando a Tua palavra, trazendo à lume aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor em nosso coração, para que cada dia mais nos pareçamos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que o Senhor receba glória em vidas renovadas, restauradas pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos membros que estão aqui. Obrigado pelos visitantes que vieram aqui nesta noite. Ó Deus, abençoa grandemente o Teu povo, por meio desta aula tão simples, Senhor, mas que tem o propósito de nos aproximarmos mais do Senhor, de trazer o Teu povo de maneira mais sábia a conhecer quem Tu és, Senhor. O Senhor que se revelou de maneira soberana e plena em Tua palavra. Ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê capacidade para Te conhecer um pouquinho mais nessa noite, para conhecer também um pouquinho mais o nosso coração, e assim, Senhor, sermos encaminhados por graça, pela vontade soberana do Senhor, na unção poderosa do Teu Espírito Santo, a de fato, Senhor, sairmos daqui agradecidos ao Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Abençoa a Tua igreja aqui presente, abençoa aqueles que participarão desta aula também pelo canal da igreja, Senhor. Usa este instrumento, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala ao coração do Teu povo, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só. Está vendo aí? Eu preciso fazer um aviso para vocês, logo no início. Eu fiquei pensando aqui. Semana passada eu não disse isso. Ao final dessa aula aqui, por exemplo, e ao final do curso também, você pode ter de 3 posturas. De 3 posturas que você pode ter, 2 é aceitável. A primeira postura, num curso desse, que trata do conhecimento de Deus, é aquela postura mais ou menos do jovem rico. Quando ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus mostrou os mandamentos para ele. E ele então, Jesus, está aí os mandamentos, cumpre os mandamentos, você vai ter vida. E aí o que aconteceu? Jesus expôs o pecado dele, né? Porque ele disse assim: desde criança eu cumpro os mandamentos. Jesus mostrou a cobiça para ele, e ele foi embora triste, porque ele não cumpria nenhum dos mandamentos para ter vida. Então a primeira postura depois de um curso desse aqui é a seguinte: gostei do curso, foi muito legal, mas eu já sabia de tudo isso. Tudo isso aí que o senhor falou, eu já vi em pregação, eu já vi em estudo, então muito obrigado, tchau. Essa é a primeira postura que você deve evitar. A segunda postura, diametralmente oposta, é aquela assim: meu Deus, eu não te conhecia. Senhor, verdadeiramente, agora eu começo a te conhecer, eu não te conhecia, Senhor.
Eu imaginava um Deus que me contaram, que eu aprendi, que eu desenvolvi dentro de mim, mas eu não te conhecia, eu não sabia quem o Senhor era. Essa, é uma boa postura de humildade e uma postura de equilíbrio. Senhor, não, eu te conhecia, mas eu estou muito aquém da tua vontade para a minha vida. Não, eu te conhecia, Senhor, mas eu estou muito aquém da vontade do Senhor para a minha vida. Então, misericórdia, Senhor, me ajuda. Porque, veja, irmãos, este curso, ele tem que nos chacoalhar, ele tem que nos tirar da zona de conforto. Você sabe o que é a zona de conforto? Todo mundo gosta de estar na zona de conforto, não é? A zona de conforto nossa, em qualquer área da vida, é um lugar que a gente está tranquilo, sentado, não nos incomoda, nós não somos desafiados ali naquela área, nós temos o controle daquilo, é a nossa zona de conforto. Nossa vida com Deus, nós temos que tomar cuidado para não cair numa zona de conforto, achando que nós já sabemos tudo, nós não precisamos de mais nada, está tudo certo. Então, um curso como esse é para nos tirar da zona de conforto. Você imagina eu quando eu estou preparando essas aulas aqui, Deus fala comigo, Deus me dá uma chacoalhada, Deus puxa a minha orelha, e isso é um puxão santo de um Pai Celestial que tem cuidado de mim e que tem cuidado de vocês. Então, fique tranquilo, se durante muitas aulas você ficar bravo, você ficar irado, você fala, mas como que esse homem fala um negócio desse? Eu não sou assim. O Espírito Santo está trabalhando você. Amém, irmãos? O Espírito Santo ele vai estar trabalhando o teu coração e a tua mente. O nosso irmão Sérgio, que está nos visitando hoje, nós começamos a semana passada o estudo do conhecimento de Deus, mergulhando na Escritura, e serão mais ou menos uns 20 encontros, todas as terças. Você está convidado para retornar aqui, viu? Para você ter um esclarecimento maior acerca de Deus, acerca do que Deus quer para a tua vida, enfim, para você ter paz, para você ter segurança em viver os teus dias. Mas é isso que eu queria dizer, o aviso importante é esse, é para nos tirar da nossa zona de conforto. Então, se terminar o curso e você falar, meu Deus, tem misericórdia de mim, valeu a pena. Valeu a pena cada aula, cada hora que eu investi aqui, cada busca, cada oração que foi feita, valeu a pena, tá bom? Agora, triste vai ser se você adotar a primeira postura. Eu já sabia tudo, tudo bem. Mas eu creio que não. Eu creio que o Espírito Santo vai nos incomodar e, como eu disse, você vai terminar esse série de estudo diferente. Você vai ter uma percepção maior de quem é Deus, da glória de Deus, do porquê Ele te criou, porque Ele está restaurando a tua imagem em Cristo pela ação do Espírito Santo dEle, aplicando à tua vida a palavra dEle. É para que Ele seja glorificado na sua vida, e para isso você precisa conhecê-lo. Então vamos lá agora. Dito isso, vamos começar a aula, Nossa, ficou pequenininho demais, hein? Perdão, irmãos, é a primeira vez que eu usei esse slide. Ficou muito pequenininho, né? Ficou muito pequenininho. Eu vou falando, tá bom? Próxima vez eu mudo. Eu tinha um outro slide, um modelo, eu falei, eu vou usar esse que é maior, tá vendo? Ele é maior, né? Ele é mais largo que o da escola dominical, só que a letra diminuiu demais. Vamos ver se eu melhoro. Olha só, se eu te perguntasse, você conhece Deus? O que você diria? Vamos lá. Naturalmente, Deus é bom. Naturalmente como cristão, gente, seria uma pergunta até bobinha, né? Ô pastor, eu estou aqui há tantos anos, se eu conheço Deus? Claro que eu conheço Deus, não é isso? Mas o que significaria isso? Aí que começa. O que significa conhecer Deus? Nossa, Patrícia, você está lendo o livro? Olha que ela falou algo importantíssimo, hein? Isso vai além da mente, do intelecto. Ela já tocou num ponto sensível. Conhecer a Deus é conhecimento teológico apenas? É testemunho de conversão? Sentimentos favoráveis a Deus, sua igreja, sua palavra? Amor por falar de Deus às pessoas? Será que é gosto pelas atividades da igreja? Será que é participar da agenda semanal da igreja? Isso tudo é muito bom, hein? Precisa. Mas será que isso é conhecer Deus? Será que conhecemos Deus de modo experimental ou empírico, no dia a dia, por meio de situações específicas da nossa história pessoal? Nós temos caminhado com Deus?
Nós temos intimidade diária com Deus ou Ele é só uma ideia? Será que isso aqui é importante. Será que as frustrações do passado e os desgostos do presente nos afetam se nós conhecemos Deus? Nos derrubam? Nos levam a negar esse Deus? A questionar a sua bondade no meio da dor? A questionar a sua vontade para nós, os seus planos? Senhor, não deu certo isso aqui, mas será que isso me impede de olhar e ver um plano maior de Deus para a minha vida? Estão percebendo? Se formos honestos na resposta, as dores nos afetam, irmãos. São cruzes pesadas, muitas vezes nos angustiam, nos amarguram, nos levam ao desânimo de alma, muitas vezes. Olha só, eu quero ver dois textos com você. Primeiro, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, eu não coloquei aí, mas é 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Olha o que diz o apóstolo Pedro aqui. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja sofredora, que estava sendo perseguida nos seus dias. E após ele dizer que há uma viva esperança para essa igreja, pela fé em Cristo, há uma herança incorruptível para essa igreja no céu, eles estão guardados aqui pelo poder de Deus, para a salvação preparada para eles. Olha o que ele diz agora, 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, ou seja, em tudo isso que vocês têm em Cristo, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo agora, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo, se alegrem, mesmo no meio do fogo, tenham uma alegria indizível e cheia de glória, porque vocês são conhecidos de Deus, e vocês estão conhecendo Deus. Agora, eu pergunto, é isso que temos em nós, pelo conhecimento de Deus e da salvação que Ele nos deu em Cristo, quando surgem as crises? Nós temos uma alegria indizível e cheia de glória, porque nós fomos conhecidos por esse Deus, chamados para pertencer a Ele, e agora podemos conhecer esse Deus em Sua palavra na unção do Espírito. Irmãos, será que alguém que conhece Deus, ou seja, como disse a nossa irmã, tem vida íntima com Ele? Esse é o sentido do verbo conhecer, no grego e no hebraico. Conhecer a Deus é muito mais que conhecê-lo por informações intelectuais. Conhecer a Deus na Bíblia é ter relacionamento íntimo com Ele, pessoal com Ele. Olha que interessante, lá em Gênesis 4, 1, o que diz lá? Diz que Adão coabitou com Eva e teve um outro filho. Pois bem, esse verbo coabitar é o verbo conhecer no hebraico. Relacionamento íntimo com ela e teve um outro filho. Jeremias 9, 23, 24 é um texto muito interessante também, para trazer essa ideia do que é conhecer a Deus na Bíblia. Vai além de conhecimento intelectual. Jeremias, está falando ali para o cativeiro. Jeremias 9, 23, 24. Olha o que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se relacione comigo, me tema, tenha vida comigo. Então olha só, a pergunta aqui: será que alguém que conhece Deus, tem este conhecimento, se preocupa com o que perdeu na vida, ou com o que poderia ter acontecido, se isso ou aquilo tivesse acontecido do jeito que imaginávamos, etc, etc, etc? Esse tipo de preocupação
derruba a pessoa, abala a sua fé. Segundo texto, Filipenses 3, de 7 a 10. Paulo está preso em Roma, quando ele escreve isso aqui. Está sofrendo um bocado. E olha o que ele escreve. Filipenses 3, de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Meus irmãos, preste atenção no que Paulo disse. Depois que Paulo conheceu Deus, depois que Deus tomou conta da sua vida, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele simplesmente deixou de se incomodar com o que tinha e perdeu. Olha o que ele diz, ele considera isso que ele tinha, enquanto fariseu, toda a pompa, toda a sua erudição na lei de Moisés, todo o seu orgulho de que cumpria a lei por suas próprias obras, todo o prestígio que ele tinha no meio do povo, ele considerou isso como, olha isso gente, refúgio. A palavra no original é esterco. É esterco, talvez você tenha na tua tradução. Esterco, algo desprezível e sem valor. Essas coisas na vida de Paulo não faziam mais parte dos seus pensamentos diários, não o incomodavam mais. Ele pertencia a Cristo, de modo que lá no Filipenses 1:21 ainda, ele pode dizer assim, para mim agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Ele vai morrer, ele vai comparecer na presença de quem? De Cristo, que seria incomparavelmente melhor. Ele fala aqui ainda no capítulo 1. Então, preste atenção nisso. Isso aqui é muito interessante nesses dois textos, que tem a ver com o nosso chamado para conhecer a Deus, e este conhecimento de Deus que nos transforma de tal maneira que as coisas nessa vida não nos afetam mais. Agora, irmão, isso aqui não é mágica, né? A santificação é um processo. Essa luta, essa fortaleza espiritual, a ponto das coisas do passado e do presente que não dão certo, não te afetarem mais, a ponto de você negar a tua fé, isso é um processo de crescimento contínuo, na graça e no conhecimento do Senhor. Mas o Espírito Santo vai operar isso na vida de quem? De quem conhece Deus, de quem tem vida com Deus, de quem tem intimidade com Deus. E aí entra um tema interessante, que é conhecer versus saber sobre. São coisas totalmente diferentes. Conhecer Deus é diferente de saber sobre Deus. Quer falar? Eu sei alguma coisa sobre o trato, mas eu não conheço o trato. Muito bom, Alaís. Olha aí, olha o exemplo que foi muito bem dado essa ilustração, tão simples do dia a dia, mas que mostra isso aqui. Ele sabe muita coisa sobre o Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, mas ele não conhece, ele não é amigo, ele não vai jantar, almoçar com ele não participa das reuniões na Casa Branca, ele não discute planos, políticas, ele não conhece, mas ele sabe muita coisa. Pois bem, são coisas totalmente diferentes, né, Laís? É isso mesmo. Irmãos, nós precisamos ser honestos aqui. Olha só, em que sentido? Você se apresenta, por exemplo, como cristão. Você se apresenta como cristão quando alguém te pergunta. Você participa da igreja. Você, pelo teu conhecimento, consegue até enxergar heresias. Opa, isso aqui está cheirando mal. Isso aqui é mentira, eu não lembro disso aqui na Escritura. Se te perguntarem se é possível conhecer a Deus, provavelmente você dirá assim, sim, é possível conhecer a Deus por meio de Jesus e a sua cruz, com base na palavra dele, pela unção do Espírito Santo, por meio da oração e fé no coração. Sim, é possível saber coisas sobre Deus, sobre Jesus, mas
a alegria, a bondade e a liberdade de espírito, para nada temer, que são marcas daqueles que conhecem a Deus, que têm vida com Deus, pode ser algo raro em nós. Isso pode ser algo raro. A nossa fé pode ser fraca, minguada, insegura. Nós podemos caminhar como bebês espirituais, como diz Pedro, que precisam beber do leite espiritual genuíno, conhecer Deus na sua palavra. Ela precisa entrar aqui, descer para o coração e transformar a nossa vida. Um servo de Deus, o J.C. Ryle, olha o que ele diz: conhecimento intelectual não é prova de estarmos unidos a Cristo. Tiago falou isso na carta dele. Os demônios conhecem a Cristo razoavelmente bem, mas não tem parte com Ele. Lembra quando Jesus chegou para curar aquele homem no cemitério? Ele tinha uma legião de demônio. Aquele homem se prostrou: ó Filho de Deus, o que o Senhor veio para me perder? O que o Senhor quer comigo agora? Diante de Jesus, aquela legião se curvou. Eles sabem do poder de Jesus, mas só o conhecimento não faz deles parte de Cristo, não é? De modo que a gente pode dizer o seguinte: um pouco de conhecimento de Deus é mais válido do que um grande conhecimento sobre Deus. Um pouco de vida íntima com Deus vale mais do que um grande conhecimento intelectual sobre quem é Deus. Então vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Conhecer Deus e saber sobre Deus. Olha lá, preste atenção. É possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. Parece um paradoxo, né? É possível que alguém saiba muito sobre Deus. Muitos ateus conhecem demais a Escritura, irmãos. Eles dão aula de teologia bíblica, sistemática, mas veja, isso é um conhecimento sobre Deus. Não produz o conhecimento de Deus, que dá vida a eles com Deus. Nós temos interesse, por exemplo, pelo estudo de teologia. Nós lemos livros cristãos, nós estamos estudando o credo apostólico, as principais doutrinas cristãs. Nós gostamos de falar sobre temas cristãos, com parentes, com amigos, com estranhos. Nossos parentes e amigos, muitas vezes, apreciam a nossa vida com Deus na igreja. Nós lideramos estudo bíblico. Veja, tudo isso é muito bom e necessário para o nosso conhecimento de Deus, mas nem de longe são suficientes para revelar que conhecemos Deus. Vocês estão entendendo o ponto dessa aula? Vocês estão entendendo? Nem de longe. Isso é tudo muito bom, precisa. Aquele que conhece Deus, ele vai se devotar a isso aqui, mas não necessariamente ele vai conhecer Deus no coração e ter vida com esse Deus. Pode ser que tudo isso que ele esteja fazendo e conhecendo são só informações de quem é Deus, nada mais. Olha que interessante. De outro lado, é possível saber muito sobre piedade, vida piedosa, sem muito conhecimento de Deus, a depender dos sermões que você ouve, dos livros que você lê, da igreja que você frequenta, da companhia que você tem. Então, todo esse ambiente altamente espiritual te dá um conhecimento da vida piedosa, do tipo de vida que agrada a Deus, mas também não necessariamente você vai conhecer Deus por meio disso. Olha que interessante, é possível aprender sobre a vida cristã, o modo de praticar as verdades cristãs na vida diária, o modo de servir a Deus na igreja, no mundo, e mesmo assim ser alguém que não tem vida com Deus no dia a dia, na prática. Então, resumo da ópera até aqui. Então, a questão não é saber se somos bons em teologia, isso é bom, mas a questão não é essa. Se nos sentimos crentes, ou no quanto conseguimos dar respostas da nossa fé àqueles que não a conhecem. Esse não é o ponto. O ponto é responder de forma simples e honesta se, como cristãos, o desprazer que tivemos, não importa o que aconteceu, ou o prazer que nós não tivemos,
nesta vida por ter planos frustrados, por exemplo, se isso não nos afeta, não nos preocupa, não nos derruba, não nos debilita, não nos faz questionar a bondade de Deus, os planos de Deus, mas nos faz submeter a Ele, porque nós temos vida com Ele, porque nós temos relacionamento com Ele, porque nós o conhecemos. No final nós vamos mostrar na prática como é que é isso. Vocês entenderam isso aqui? O ponto não é conhecimento intelectual apenas, sentimental apenas, se sentir parte de um corpo da igreja, mas se nos momentos de crise em que a tua fé é desafiada, se você fica de pé, crendo nesse Deus, ou se você desaba. Quando se conhece a Deus, perdas e cruzes deixam de ter importância. O que se ganhou em Cristo agora, simplesmente afasta essas coisas da mente. Lembra Paulo em Filipenses? Agora que eu conheço Cristo, tudo para mim é o quê? Esterco, irmãos, é a palavra no original. Coisa desprezível, coisa sem valor. Eu quero, sabe o que? É conhecer a Cristo. Eu quero pertencer a Ele. Eu quero falar dele, eu quero caminhar com Ele, eu quero viver para Ele, porque eu sei que há um céu glorioso à minha espera. Então as coisas do presente, vamos colocar assim em termos, né? Elas me afetam cada vez menos, para aqueles que dizem, eu conheço Deus. Que outros efeitos o conhecimento de Deus produz em uma pessoa? Além desse aqui, não vai nos afetar mais a ponto de nos derrubar. Eu quero ver 4 deles com você. E olhando para o que aconteceu nos dias do profeta Daniel, lá no Império Babilônico, diante do rei, primeiro, Nabucodonosor. A gente sabe da história de Daniel e dos seus amigos, né? O testemunho deles nos revela 4 coisas importantes, irmãos. Primeiro, aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Isso aqui é muito interessante. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Lá no capítulo 11 de Daniel, lembra, né? Daniel e seus amigos foram levados cativos pela Babilônia, lá por Nabucodonosor, e ficaram lá 70 anos. E ali no capítulo 11, Daniel está fazendo uma profecia acerca de reis e de reinos que viriam ainda. Depois do reino da Babilônia, muitos reinos viriam, os persas, os gregos, os romanos. Então no capítulo 11 ele está profetizando sobre esses reinos. E se você olhar o versículo 32 do capítulo 11, está escrito assim, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu te pergunto, quem é esse pronome ele aqui, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, corromperá. Quem é ele? Se você olhar o versículo 21, um pouquinho antes, está escrito assim, depois se levantará em seu lugar um homem vil. Ele está falando de um rei que vai vir, segundo os estudiosos, no século II a.C., um rei Seleucida, grego, que dominou a Síria naqueles dias, chamado Antíoco IV Epifanes. Esse Antíoco IV Epifanes, 2 séculos antes da vinda de Cristo, ele dominou a Síria. Ele era um rei grego, Seleucido, do império dos Seleucidas. E o que ele fez com os judeus na Palestina? Ele perseguiu demais. Ele queria exterminar os judeus. Sabe o que ele fez? Ele sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Ele sacrificou um porco, uma abominação. Ele é uma figura daquele anticristo final, segundo os estudiosos. Ele é uma pequena figura, um pequeno anticristo. Ele chegou a fazer isso no templo de Jerusalém. Nesses dias se levantou uma revolta contra ele. Lembra que a gente já viu aqui os livros apócrifos da Bíblia? Algumas Bíblias têm 7 livros a mais, não inspirados pelo Espírito Santo.
Dentre eles tem 1º e 2º Macabeus. Muito bem, a revolta dos Macabeus se deu neste momento contra esta intenção de Antíoco IV Epifanes de destruir os judeus e a religião judaica. Então, o que Daniel está profetizando aqui? Este Antíoco, ele vai reinar sobre os infiéis, os violadores da aliança de Deus, mas vai haver um povo que vai se tornar forte e ativo contra eles, justamente porque eles conhecem Deus. Dentre esses aí, os filhos desse sacerdote Matatias, Judas Macabeus eram dele, por isso que é 1º e 2º Macabeus, porque foi a revelação, a escrita desta revolta, desta resistência, desta família judaica dos Macabeus contra o domínio de Antíoco IV Epifanes. Eles venceram em 165 a.C., segundo século antes de Cristo. Que interessante isso, né? Isso nos mostra que aqueles que conhecem a Deus reagirão à maldade reinante ao seu redor, como os Macabeus fizeram contra o domínio desse rei ímpio, que sacrificou um porco, um animal impuro para o judeu, no templo de Jerusalém. A gente não faz ideia o que foi isso, a tamanha afronta que foi isso. É como se alguém chegasse sem te conhecer e te desse uma bufetada na cara. Como é que ia ser isso? Você imagina isso? Que afronta seria isso? Você não saberia nem o que fazer. Você imagina? Mais ou menos isso, numa proporção muito menor. Então, o que isso aqui nos mostra? Olha aí, se Deus está sendo desprezado, eles não podem descansar diante desse desprezo. Sentem que devem fazer algo para vindicar a honra de Deus. Eles fazem algo para vindicar a santidade e a honra de Deus. Daniel e seus 3 amigos, eles fizeram o que ali? Eles reagiram à idolatria, à falsa religião no mundo babilônico. Como é que eles fizeram isso? A gente sabe, né? Olha lá. Primeiro, eles pediram, eu não quero comer das finas iguarias do rei. Falaram lá, durante 3 anos, dê as finas iguarias do rei para preparar jovens sábios, conhecedores em toda a ciência, para servir diante do rei. Daniel e seus amigos falaram, não, nos dê água e legumes. E depois de um tempo você vai provar como é que nós vamos estar. Nós não queremos nos contaminar, talvez com alimentos que foram sacrificados aos ídolos da Babilônia. Então nós queremos comer legumes e água. E diz o texto aqui no capítulo 1 que no final do tempo eles estavam muito melhor que todos os outros que comeram as finas iguarias dos reis. Mas não deve ter sido fácil isso aí que eles fizeram. Além disso, depois de um tempo, o rei Dario suspendeu as orações por 1 mês. Ninguém pode orar agora. O que Daniel fez? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. E ele abria uma janela aberta, virada para Jerusalém, para onde estava o templo. Ele estava preso na Babilônia. Mas ele orava ao seu Deus 3 vezes ao dia. Veja, a gente pode pensar que isso foi uma rebelião dele, não é? Um enfrentamento, ou então um orgulho espiritual. Não foi. Isso foi um desejo incontido dele, diante da desonra ao nome de Deus, que ele conhecia. Ele não ignorou, ele não deu as mãos ao que estava acontecendo, mas ele reagiu, e ele buscando levar homens, observando o seu comportamento, a tomarem a mesma atitude, a ser exemplos. Olha que coisa impressionante isso aqui. Isso aqui tem uma aplicação para a gente. Hoje você tem, por exemplo, muitos filmes que têm valores que são condenados pela palavra. Você tem séries de filmes que têm valores que são condenados pela palavra de Deus, que exploram a sensualidade, largados e pelados, que fazem apologia de drogas, que fazem apologia de adultérios, de intrigas, de maledicência, como o programa BBB, Rede Globo. E o crente vai dar audiência para isso? Você tem influenciadores que são ímpios, que afastam as pessoas de Deus, e você vai dar audiência para isso? Você está na roda dos escarnecedores lá na Babilônia, você vai entrar ali
onde estão falando mal de uma terceira pessoa? Percebe? Então qual que é o princípio aqui, ó? Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus, para buscar a santidade de Deus, para vindicar a honra a Deus. É o primeiro princípio aqui, daquele que conhece a Deus. Mas tem um outro, olhando para o que Daniel, ou melhor, né? Ainda olhando para esse primeiro princípio, tem mais um slide. Da onde vem essa força, hein? Em batalhar pela causa de Deus. Nasce aonde? Nasce fora do homem ou nasce de uma prática espiritual dele? Daniel orava. Ele orava 3 vezes por dia, mesmo debaixo de proibição. Esse zelo pelo nome de Deus, pela glória de Deus, ele é expressado nas orações daqueles que conhecem a Deus. Então, nossas orações, a força, o teor, a energia delas também demonstram se nós conhecemos a Deus ou não. É isso que está falando aqui. Lá no capítulo 9, ainda de Daniel, o que está acontecendo ali? Ele está orando a Deus. Está chegando o fim do cativeiro. Daniel ficou até o final. Está chegando o final. E ele está vendo que Deus ainda está castigando o povo ainda está pecando. E o que Daniel faz? Daniel suplica com fervor, com ânimo. Ele se humilha, porque diz o texto que ele se veste de pano de saco cinza, faz jejum, é o sinal de humilhação. Pelo quê? Para que Deus tenha misericórdia e restaure Jerusalém. Ele ora com uma agonia de espírito, uma paixão, que para muitos de nós, irmãos, é estranho, não é? A gente tem até medo de orar às vezes com fervor, com lágrimas, com suor. E eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque já ouvi isso na boca de grandes pregadores. Nós louvamos a Deus porque, como presbiterianos, como herdeiros da reforma protestante do século XVI, essa ortodoxia bíblica que é uma herança nossa, nós louvamos a Deus por isso. A igreja tem lutado ao longo dos séculos para se manter firme na Escritura, mas nós temos que tomar cuidado com a frieza espiritual. Temos que tomar cuidado, porque em muitas igrejas presbiterianas, se você gritar aleluia, e dependendo da altura, é quase uma heresia. Vão te olhar assim, ó. Não, irmão. Esse fervor, ele é bem-vindo. Olha como Daniel está orando, agonia de espírito e uma paixão, clamando a Deus por misericórdia, para que Deus restaure a vida do povo dele. 70 anos de cativeiro. Daniel sabe que está terminando, mas ele está vendo o povo ainda mergulhado em pecado. O fruto daqueles que conhecem Deus é orar pela causa de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, mais força para orar, para que venha o reino de Deus. A oração do Pai Nosso é interessante, né? A gente às vezes ora a vida inteira e não percebe o que a gente está pedindo aqui. Olha só. Portanto, vós orareis assim, Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que é isso aqui que a gente pede? O que é isso aqui, afinal de contas? Venha o teu reino. É para que a vontade de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, o governo do reino de Deus se estabeleça sobre a terra, sobre os homens cada vez mais. Então, uma marca daqueles que conhecem a Deus, a oração deles pela causa de Deus, pelo reino de Deus é profunda, irmãos. É profunda, é fervorosa. Então, olha o teste pessoal aqui, para ver se a gente conhece Deus. Temos orado com força pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana, ou o pecado graça ao nosso lado e a gente é indiferente a ele? Quem conhece Deus, quem conhece e tem vida com Deus, se incomoda demais. Se incomoda demais. E isso vai ser expressado nas orações. Se houver pouca paixão, energia e força para orar por essas coisas,
Este é um sinal de que não temos enfrentado as trevas ao nosso redor como pessoas que dizem conhecer a Deus. Você tem que reexaminar o teu conhecimento de Deus. Se o pecado, a festa está rolando solto e você não está nem aí para o que está acontecendo, está lá no meio curtindo também. Quem conhece Deus não estará ali e estará orando contra aquilo lá, para que venha a vontade e o reino de Deus e purifique aquilo lá. Agora sim, em segundo lugar, aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Isso é interessante. Daniel nos revela que Deus é soberano, irmãos, sobre pessoas, sobre reis, sobre reinos, sobre a terra. Lá no capítulo 4, versículo 26, ele vai dizer: o céu domina os homens. Veja, o Império Babilônico era o maior império na época. Ele oprimiu a Palestina, mas no final, quem prevaleceu? O reino de Deus. Nabucodonosor foi humilhado. Ele teve que reconhecer a grandeza do Deus de Daniel, depois que ele passou a comer grama como um animal, cresceram as unhas, pelo cresceu nele. Eu fico imaginando como é que foi aquilo. Ele foi para o pasto, cresceu unha, cresceu pelo, ele comeu erva, e aí Deus o humilhou, e ele teve que reconhecer quem era Deus. Olha Daniel 4, 34 a 37 comigo, vale a pena ver esse texto. Daniel capítulo 4, 34 a 37. Olha aqui, isso aqui é Nabucodonosor falando, tá? Um rei ímpio. Mas ao final daqueles dias, acabou a erva, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, no orgulho, como ele andava. Isso aqui é o rei ímpio reconhecendo Deus. Então o livro de Daniel revela que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, porque a história é dele. Ele sabe e prevê tudo. Ele tem a palavra final na história e o destino de cada pessoa. Nem homem, nem anjos, nem ninguém, nem qualquer criatura pode impedir a vontade soberana desse Deus. Nabucodonosor era um Deus, era a encarnação da divindade naqueles dias. Ele não pôde fazer nada contra Deus, nada. Virou uma vaca, foi para o campo, foi comer grama durante muito tempo. Então, aqueles que conhecem Deus têm grandes pensamentos sobre este Deus. Era o conhecimento desse Deus que enchia a mente de Daniel, o que é testemunhado por suas orações. O capítulo 2, versículos 20 e 22, olha o que disse Daniel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem pode com esse Deus? Quem pode contra esse Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Agora pergunta para nós, irmãos: será isso que pensamos de Deus, que dizemos conhecer? Nossas orações refletem esse Deus grandioso e soberano, ou nós só oramos para pedir coisas a Deus ou nos queixar? Entenderam o ponto aqui? Quem conhece Deus tem os pensamentos cheios da grandeza desse Deus, e as suas orações revelam quem é esse Deus. Nossas orações expressam o tremendo senso da sua majestade, perfeição moral, fidelidade graciosa às suas promessas, e isso nos mantém humildes
dependentes e obedientes, como aconteceu com Daniel? Ou usamos Deus para barganhar bênçãos? Ou, como muito se faz por aí, nós reduzimos esse Deus a um instrumento para conseguirmos bênçãos terrestres, bênçãos desta vida apenas? Será que temos reduzido esse Deus a um instrumento para atender aos nossos anseios, buscando bênçãos? Quem conhece Deus não faz isso. E aí um teste pessoal para o segundo princípio. Nossos pensamentos sobre o Deus que dizemos conhecer refletem de fato o quanto o conhecemos? Nós estamos cheios da soberania, da grandeza, da majestade, do poder, da sabedoria inescrutável desse Deus. É esse Deus que nós dizemos conhecer? É esse Deus que toma o conteúdo de nossas orações? Um terceiro princípio, quando olhamos para o que aconteceu com Daniel, e que mostram quem conhece Deus. Aqueles que conhecem a Deus, mostram grande coragem por Deus. Isso aqui é magnífico. Daniel e seus amigos, irmãos, eles arriscaram o pescoço. Se você conhece a história do livro de Daniel, por exemplo, a fornalha de fogo, os amigos foram lançados lá. Daniel na cova dos leões. Eles arriscaram o pescoço. Eles sabiam do risco, mas isso não os impediu de enfrentar os opositores de Deus. Foi voluntário, eles não se sentiram constrangidos, sem opção. Eles poderiam se render ao rei. Senhor, é só se curvar diante da tua estátua? Ok, vem cá, vou me curvar. É só deixar de orar por um tempo? Ok, vou deixar de orar. Eles poderiam. Gente, eles estavam diante do rei. O rei tinha o poder da vida e da morte sobre a vida deles. Pode matar. Tanto é que jogou os amigos na fornalha de fogo, acesa 7 vezes mais. Diz o texto que depois que eles foram libertos, aqueles que se aproximaram da fornalha, tamanho era o calor, já foram mortos. Eles foram lá para dentro. Nem cheiro de queimado tinha na roupa deles, diz o texto. E tinha um quarto homem andando com eles lá, parecendo um filho dos deuses. Era Cristo pré-encarnado. Era o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade bendita, pré-encarnado, como o anjo do Senhor, é visto por muitos estudiosos no Antigo Testamento, como o próprio Deus. Tem textos que trazem o paralelo do anjo do Senhor com o próprio Yahvé, o Deus da aliança. É Deus na essência, a segunda pessoa da Trindade. Será que foi imprudência deles? Foi imprudência deles arriscarem a vida diante do rei? Eles deveriam ter cedido? Nada disso. Foi confiança plena em Deus, quer na vida, quer na morte. E olha, sempre que eu li a resposta desses 3 meninos aqui ao rei Nabucodonosor, como me incomoda a fé desses homens. Abra lá em Daniel 3, 16 e 18. Ok, está lá a fornalha, né? Nabucodonosor mandou chamar os 3. Como é que é o nome? Vocês lembram? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Muito bem. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vem cá os 3. Vocês não querem se curvar? A fornalha está acesa. 7 vezes mais. Olha a resposta deles, gente. Imagina a cara do rei. Capítulo 3, 16 a 18. Olha primeiro o final do 15. O final do 15, olha o que diz Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o desafio. Olha o que eles respondem, Sérgio. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto, não é necessário que te responder. Quer dizer, quem é o rei que pode nos livrar? Você não faz nem ideia quem é o rei. Então, quanto a isso, não faz necessário a gente responder. Olha agora, irmãos. Imagina a cena, irmãos, eles estão diante do rei, a fornalha ali, é morte na certa. O que você faria? Isso aqui desafia demais a gente. Olha o que eles responderam: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha o 18. Se não, irmãos, o que é o se não aqui? Fala para mim. Se Deus não quiser livrar, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos desaparecer lá de cinza.
nós vamos morrer. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aqui não mexe com a gente ou não? Fala a verdade, Laís. Eles foram crentes demais, mas demais, irmãos. Eles se colocaram totalmente nas mãos de Deus, totalmente. Eles estavam ali, ó, a vida ou a morte, dependendo do rei, de jeito nenhum, dependendo do Deus que eles conheciam, não aqui, mas de experiência diária de vida. E aí eles puderam dizer isso aqui na cara desse rei. Era a maior autoridade na época, a maior. Isso aqui, eu fico pensando nisso aqui, eu peço misericórdia. Olha lá, ó, que coragem desses homens. Decisão difícil. Porém, os que conhecem a Deus têm o Espírito de Deus em si, e esse Espírito os impulsiona a agir com coragem, sem hesitar, porque eles sabem na prática quem é Deus, que nós estamos buscando meditar, o poder desse Deus. Esse Deus é vivo, esse Deus está operando hoje com o seu Espírito na vida da igreja, na vida do seu povo. Lembra o que Jesus falou quando enviou os seus discípulos? Ó, não tenham medo de autoridades, de reis. Por quê? Vá lá dar testemunho, porque não é vocês que vai falar, é o meu Espírito que vai falar por vocês. Tenham coragem. Lembra Josué? 2 milhões de pessoas para passar o Jordão. Imagina aquele menino, Moisés tinha morrido, agora a liderança do povo era com ele, e Deus fala para ele: ser forte e corajoso, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faça o que eu te mandar, Josué. Ser forte e corajoso, eu sou com você. Esse é o Deus que caminha com aqueles que dizem: eu conheço Deus. É um pai crente que enterrou um filho numa tragédia? É um crente que teve um diagnóstico de um câncer terminal? É um pai de família que perdeu o emprego e agora tem 6 bocas para sustentar? O Espírito vai sustentar essa vida, porque essa pessoa conhece Deus. Não está aqui, ó, está na vida, está aqui no sangue. É por isso que esses homens fizeram isso na frente desse rei. Eles pensaram, olha que interessante, você acha que eles ali pensaram, será que só a gente está aqui firme? Será que os outros judeus se dobraram também diante dessa estátua? Ah, o Sadraque, o Mesaque, né, o Abednego falando, vamos se curvar também, só nós ficamos aqui. Irmãos, eles não pensaram nisso. O texto não fala, mas eles não se importaram com isso. Eles buscaram, sabe o que? Dar o seu testemunho, porque no final das contas, meu querido, sou eu e você diante de Deus. Ninguém pode te salvar, ninguém pode te justificar. Por isso que eu fico triste às vezes quando a pessoa fala assim: ah, pastor, eu queria vir muito na igreja, mas sabe como é que é, né? Fulano não gosta, então. Mas escuta, e a tua vida com Deus? Será que a pessoa pode determinar a tua salvação, a tua caminhada com Deus, ou é você que vai prestar contas a Deus? Esses homens não se preocuparam com os demais, eles queriam dar o seu testemunho: eu conheço e sirvo a Deus. Fica sabendo, rei, e se Deus quiser, não vai acontecer nada com a gente. E a história mostra. Você já imaginou o que foi aquilo? A gente não faz ideia, irmãos. A gente lê essa história e não imagina. Olharam lá para a fornalha, tinha 4 pessoas andando, não teve nem cheiro de queimado. Humanamente, isso é impossível. Humanamente é impossível. Mas o Senhor estava lá guardando aqueles homens que o conheciam. E aí o teste pessoal, por ter o terceiro princípio, né? Os que conhecem a Deus têm coragem. Nossa coragem, destemor em viver a vida em obediência e serviço a Deus, revelam o poder do Deus que dizemos conhecer. Vacilamos diante da oposição, ou partimos para cima confiando que Deus irá nos amparar na vida ou na morte, ou no aplauso ou na zombaria? Você tem sido desconsiderado pela tua fé em Deus? Pessoas têm zombado de você, têm deixado você de lado porque você faz parte de uma igreja? Como é que você reage a isso? Isso vai mostrar se você conhece Deus ou não. E por fim, o último princípio: aqueles que conhecem a Deus
alcançam grande contentamento em Deus. Isso aqui é importante demais. Quem conhece Deus é satisfeito em Deus, a despeito da circunstância. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso aqui, mas olha, em nome de Jesus, como eu disse no início, isso aqui é só pelo Espírito Santo operando em nós. É uma obra sobrenatural. Nem eu nem você conseguimos fiados em nossas forças. Mas aqueles que conhecem Deus, eles têm o Espírito Santo neles. Então, eles estão contentes, independentemente da circunstância. Olha lá, eu fui buscar uma definição de contentamento. O que é contentamento? Contentamento é o estado de espírito caracterizado pela satisfação, alegria, paz interior, agora, e aceitação da situação atual, sem ansiedade, sem medo, sem temor. É muito diferente de satisfação. Por exemplo, você pede algo, você tem desejo de alguma coisa, e você vê isso realizado, você ficou satisfeito. Se isso não se realiza, você está insatisfeito. Pois bem, o contentamento não depende da circunstância, de se realizar ou não. Lembra os amigos aqui? O Nabucodonosor? Se nós vivermos, se nós morrermos, sabe o que é importante? Não é a nossa vida ou a morte, é sermos fiéis a Deus, que nós conhecemos. A despeito da circunstância, você vai permanecer fiel. Isso é contentamento. Independe de circunstância. É muito diferente de satisfação. Satisfação é humana. A paz que o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá que é diferente da paz que Cristo dá? Lá em João 14, Jesus diz que Ele dá uma paz que o mundo não dá. A paz que o mundo dá depende de circunstância. Você está feliz enquanto você tem emprego. Você está feliz enquanto o pastor está falando o que você quer ouvir. E por aí vai. Isso é a paz que o mundo dá. A satisfação é a ideia de ser servido. Exato, Laís. Está tudo certo. Pronto. Enquanto você é servido, você está satisfeito. Quando pisaram na tua unha encravada, acabou. Quando a situação oprimiu, acabou. Chutaram a tua joanete, sai para lá. Então, aí, meu caro, é só se você tem contentamento. E isso é para quem conhece Deus. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo vai falar de uma paz que excede todo o entendimento. Ele diz assim, não fiquem ansiosos em nada, mas, caso isso aconteça, coloque diante de Deus, com súplicas, com orações, essa ansiedade, isso que você está sentindo. E o que vai acontecer? A paz que excede todo o entendimento vai vir sobre a tua vida, depois de oração. Agora, irmãos, eu leio aquilo ali e eu pergunto para você, de onde vem essa paz que excede o entendimento? Que paz é essa? Vai além da tua capacidade de entendimento. Que paz é essa? Entendeu? Eu vou ler alguns textos, rapidinho. Que paz é essa? É essa aqui que Paulo fala, Por exemplo, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E Romanos 8:38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem conhece Deus tem isso aqui ardendo dentro dele, tem contentamento a despeito das circunstâncias. Entendeu até onde vai a afirmação? Eu conheço Deus. Você está entendendo?
Quanta coisa que a gente precisa vasculhar. Será que eu conheço esse Deus? Por conhecerem a Deus e crerem em suas promessas, irmãos, esta é a paz que os amigos de Daniel sentiram diante da ameaça de morte na fornalha de fogo por Nabucodonosor. Como eu disse, o que importava? A morte ou ser fiel a Deus, que eles conheceram? Ser fiel a Deus, que eles conheciam. E aí o teste pessoal: a extensão do nosso contentamento é outro efeito pelo qual podemos julgar se conhecemos a Deus. Então, o que nós vimos? Os que conhecem a Deus, primeiro, têm grande força para Deus, para lutar contra tudo em si e ao redor que ofende a santidade de Deus. Tem grandes pensamentos a respeito de Deus. Suas orações são enérgicas, com fervor, para que o reino de Deus venha sobre a terra, purificando tudo que ao redor é caído. Em terceiro lugar, eles mostram grande coragem por Deus. Eles não se intimidam por homens. Lembra? Atos. Estavam lá os apóstolos sendo coagidos a não falar mais o nome de Jesus pelo sinédrio. E eles disseram: importa antes agradar aos homens do que a Deus? Agradar a Deus do que aos homens. Eles não se intimidam, não. E vejam, isso não é brigar. Não é brigar com ninguém. Porque Paulo também diz que o servo de Deus deve ser brando para com todos. Não é isso, tá? Mas é se firmar na palavra. Se firmar na palavra e ter a plena convicção de que o Espírito Santo está ali com você naquela hora. E havendo uma oportunidade, pregar o Evangelho, deixar a tua marca, a marca de Cristo ali. E por fim, os que conhecem a Deus alcançam grande contentamento em Deus. E aí o desafio, né, irmãos? O Deus que você diz conhecer te conduz a pensar, sentir e a se comportar assim? Agora é comigo e com você. Porque nós dizemos para as pessoas: eu conheço Deus. Até onde? Está vendo a zona de conforto? Até onde? O Deus que você diz conhecer como cristão em sua mente é o Deus que dirige o seu coração nas crises, porque de barriga cheia qualquer um fala de Deus. A fé é testada no fogo, segundo a Escritura. É nas crises. É quando você tem tudo para chutar o balde e ir embora. Você deseja esse tipo de conhecimento de Deus, que será notado por todos ao teu redor, quando observarem os teus pensamentos, sentimentos e conduta confiado nele? Imagina o rebuliço que não foi na corte, diante do que aconteceu. Gente, eles desbarataram o rei. O rei quis matar, não conseguiu. Vocês imaginam como ficou Nabucodonosor? Então, olha lá, primeiros passos. Se você quer de fato experimentar em tua vida o conhecimento desse Deus, duas coisas aqui a partir do nosso estudo. Primeiro, você precisa reconhecer o quanto carece do conhecimento de Deus. Meu irmão, se uma pessoa está doente, ela precisa primeiro, para procurar o médico, reconhecer o quê? Que ela está doente. Jesus diz assim para a liderança que se julgava muito boa e sábia naqueles dias: eu não vim salvar pessoas sãs, eu vim salvar doentes, pecadores que se reconhecem carentes de mim e da justiça que eu vou dar a eles de graça. Porque os fariseus diziam: nós não precisamos do Senhor. Eles se julgavam sãos. Jesus não veio para essas pessoas. Pessoas assim nunca vão conhecer esse Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa reconhecer o quanto você precisa de conhecer a Deus. Primeira coisa. Então, meça o seu conhecimento de Deus, não pelo seu conhecimento teológico, não pelo teu ativismo na igreja, pelos cargos, não pelos dons espirituais. Isso aqui é tudo muito bom, mas lembra, pode só te dar conhecimento sobre Deus aqui, e não conhecimento de Deus. Então, meça o teu conhecimento de Deus pelo teor das tuas orações e pelo que vai dentro do teu coração. Coração aqui na Bíblia é o teu ser interior, tua mente, teu sentimento e a tua conduta nas crises.
Meça se você conhece ou não a Deus pelo teor das tuas orações e pelo que vai no teu coração nas crises. Guarda isso. Muitos cristãos podem não perceber o quanto são empobrecidos nesse aspecto. Acham que têm vida com Deus, mas só sabem sobre Ele. Como o Alaides trouxe aqui o Donald Trump. Acham que conhecem o Donald Trump, mas só sabem coisas sobre ele, que leem no jornal. Tem muita gente de igreja que é PhD em Bíblia, mas só tem informação teológica sobre Deus. Não tem vida com Deus. Não tem. Não conhece esse Deus. E quando chega a crise, é assolado por ela, esmagado por ela. É por isso, irmãos, que é uma bênção uma igreja que prega esse Deus, que te conduz a conhecer esse Deus, porque aí o Espírito Santo vai estar te fortalecendo para você enfrentar a crise. O que acontece em muitas igrejas hoje, que mais parece entretenimento e show gospel do que igreja verdadeira, não apresenta o Evangelho, não dá oportunidade para os fiéis conhecerem este Deus e terem vida com Ele. Fazem um monte de promessas fiadas em homens que Deus nunca fez. E o que acontece quando chega a crise na vida dessa pessoa? Ela não conhece Deus. A crise, esmaga. O diabo esmaga. E ela vai embora da igreja, falando mal da igreja, falando mal de Deus, sem conhecer a Deus. Está vendo a ironia? Está vendo como é fundamental? Um lugar em que é pregado esse Deus para você. É assim que o Espírito Santo vai te fortalecer. Não tem outro modo, não. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, o que você precisa? A gente corrige, mas impressionante, como não há perfeição em nós, não é? Passei 5 vezes, animações, ilustrações, era para aparecer uma frase por vez, olha lá, aparece tudo junto. Esse slide eu pulei. Mas como que o senhor pulou? Eu sou pecador, irmão. Eu sou falho em mim. Você precisa buscar e conhecer o Salvador, claro, para você conhecer esse Deus, não tem outro jeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida, para conhecer a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Olha o que Ele disse aos seus discípulos em João 14:7, está lá, né? Eles estão querendo conhecer Deus, e Jesus, mas vocês estão vendo aqui, vocês não conhecem Deus ainda? Ele diz assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E veja, o Antigo Testamento revela a pessoa do Redentor, a segunda pessoa da Trindade, em forma pré-encarnada, como eu disse a vocês já. Por exemplo, quem era o quarto homem que andou com os 3 amigos de Daniel na fornalha? Daniel 3:25. E quem foi o anjo que fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse comido? O anjo do Senhor. Segundo os estudiosos, era o próprio Cristo pré-encarnado, em seu estado pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Então, hoje, em corpo físico, Jesus não está mais aqui. Ele está lá no céu ao lado do Pai. Mas espiritualmente, Jesus está com seus discípulos aqui. E aqueles que andam em sua companhia nessa vida, de fato, podem dizer que conhecem a Deus. E são supridos por Ele em todas as suas dificuldades. Eles têm força, pensamentos de Deus, coragem em Deus, contentamento em Deus, para batalharem pela causa de Deus, o Evangelho nessa vida. Então, amados, quando buscamos Jesus de todo o coração, certamente o encontramos, e poderemos nos colocar perante o mundo, que perceberá que somos diferentes. Por quê? Porque conhecemos a Deus e vivemos para a sua glória. Ele opera em nós. Então, fica a pergunta, você conhece Deus? A gente precisa fazer essa pergunta para a gente, depois de uma aula dessa aqui, depois de uma exposição dessa. E temos que ser honestos. E lembra o recado que eu dei no início? Se você chegar à conclusão, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não te conheço, graças a Deus por isso. Lembra do fariseu e do publicano entrando no templo? Entrou o fariseu, Deus, te dou graças porque não sou como esse bandido aí, faço todas as minhas atividades religiosas, esse não. E o publicano? Jesus disse, nem levantava os olhos, batia no peito, sê propício a mim, pecador, ó Deus. Quem saiu aprovado de lá? Aquele que dizia, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer.
Então, se depois de uma aula dessa você tem essa sensação, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não te conheço assim. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aula após aula, o Espírito Santo vai mostrando isso a você. Vai trabalhando a tua vida e o teu conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Eu conheci um senhor americano. Quando acabou a União Soviética, ele foi chamado, eu me lembro, lá nos Estados Unidos, para ele falar de Deus, uma profissão. Falar de Deus. Ele não era para pegar nem nada, né? Aí ele fazia parte da igreja, foi, né? E muitas pessoas, só o fato dele falar quem era Deus, né? Explicando que nem Deus é assim, né? Explicando, muitos se converteram. Mas eles não podiam demonstrar que tinham se convertido ao poder de Deus. Sim, olha só, testemunho desse aí, não é? Duas coisas. Sim. A gente assistiu o sermão depois e falou diversas vezes em Cristo. Mas só que a gente tem que estar preparado para Cristo, porque para a vida boa todo mundo está preparado. Qualquer um, né, Laís? Outra coisa que complicou ele foi o contentamento. Aí não é fácil. Não é fácil, não. Aí nós vamos fazer uma, por exemplo, Amém, Laís. Amém. Isso. Mas que bom que você conseguiu reconhecer isso. É preciso ser honesto, sincero diante de Deus. Senhor, eu não dou conta disso aqui, me ajuda. Isso é difícil. Não, não é. Pastor falou, né, que aqueles que conhecem a Deus reagirão à maldade reinante Ao seu redor. né? Eles não se conformam. Tem mais de 150 milhões de cristãos nominais no Brasil, né? No Brasil, a gente realmente não conhece a Deus. Não. É triste, viu, Camila? Você vê pessoas com salmos tatuados no braço, mas do outro lado ele está, às vezes está alimentando vícios, às vezes está com a boca suja, às vezes está na roda de escarnecedor, às vezes tem um leão da tribo de Judá, só para dar um exemplo, tá? Mas é uma espiritualidade vazia, uma falta de conhecimento de Deus. Você tem pessoas que falam de Cristo, mas vivem como se ele não existisse. O que é isso? Ateísmo prático. Você não é um ateísta na cabeça, você confessa que há um Deus, mas na prática você vive como ele se não existisse. Você é um ateu. Você é um ateu na prática. E dentro de igreja. Por isso que um curso desse é fundamental, irmãos, para qualquer igreja. Senhor, que oportunidade que estamos tendo, eu e vocês, de mergulharmos no estudo desse aqui. E vai vir muita coisa, essa aqui é só a segunda aula. Vamos orar? Vou pedir para nossa irmã Sabrina, por favor, você pode orar, Sabrina? Vamos orar com a nossa irmã Sabrina aqui, encerrando essa aula. Ora conosco aqui, irmã, por favor. Vamos orar com a nossa irmã Sabrina. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por este momento na Tua presença. Obrigado, Deus. Onde aprendemos, Senhor, sobre como Te conhecer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cada dia. Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Possamos a cada dia, Senhor, termos mais intimidades contigo. Amém. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu conhecimento. Deus, nós precisamos do Senhor. Livra-nos de todo mal. Amém. Ajuda-nos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ser luz em meio às trevas. Amém, Senhor. Deus. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.